Boa tarde, pessoal. O canto dos pássaros aqui para vocês nesse final da tarde na ilha de Santa Catarina. Coisa maravilhosa. Sejam bem-vindos todos. Vamos esperar o nosso querido Malcir chegar. Estou abrindo aqui as páginas do livro dele, porque é sobre isso que a gente vai conversar. Hoje a gente vai falar sobre um pouco da vida na Austrália e sobre esse livro maravilhoso do Retorno. Oh, Boa tarde! boa tarde, futuro presidente da República. Ô, louco! Calma! Muita Tudo calma nessa bem? hora. Sim, com calma, com tranquilidade. É isso que a gente está precisando, né? Pessoas elegantes, calmas, preparadas, né? Verdadeiras, né? E dedicadas a fazer uma diferença também, né? Exatamente, Malcir. Hoje vamos levar assim, vamos levar esperança, autenticidade para o povo, né? Saber que existem brasileiros do bem, aqueles do mal que aparecem quase todo dia na TV, a gente já está cansado. Vamos mostrar os do bem, né? Tem as almas cebosas do mundo, né, André? As o quê? As almas cebosas. Você não conhecia essa ainda, não? Não, isso deve ser coisa de baiano. Gaúcho é meio ignorante com essas coisas. Nordestino, nordestino. Alma cebosa. Nordestino. Pois é, pernambucano, na verdade, né? São aquelas pessoas, né? Meio esquisitinhas, assim, né? Hum. Aproveitadoras, essas coisas assim, né? Alma cebosa, olha só. Pois Uhum, muito bem. Eu estava aqui lendo de novo, né? Passando pelas páginas do A Volta dos que Foram. Vamos começar do começo. Te apresenta, eu me apresento. E eu pensei da gente dividir hoje a nossa live falando um pouco do livro e falando um pouco da vida na Austrália, né? Como é que uma coisa impactou a outra? O que que você acha? acho ótimo. Vamos lá? O que você mandar, a Tá. gente faz também, né? Tá bom. Então, vamos embora. Quem é o Malcir? Essa pessoa querida, querida que tá ficando cada vez mais popular. O povo já sabe quem você é, pelo menos aqui onde a gente anda conversando, as pessoas me perguntam, estão me perguntando do livro. Isso é muito legal, Malcir, muito legal. Te passo a palavra. Que legal. Bom, eu sou o Malci, né? Eu sou um baiano que foi para a Austrália, morei 10 anos na Austrália e, nossa, passei por várias aventuras na Austrália, passei por todas as etapas, desde estudante até residente temporário, até cidadão, né? Mas sempre quis voltar para o Brasil, né? Para desespero das pessoas que ouviam falar isso, todo mundo sempre duvidava dessa coisa da minha volta, todo mundo me chamava de maluco, né? E aí, eventualmente, eu disse, eu vou, estou pronto para voltar. E a gente pegou as nossas malas e voltamos para o Brasil, eu e a esposa. E nesse processo de transição, eu percebi que não tinha material assim fácil de ler, né? Tem alguma coisa na academia, né? Que a André é uma referência nesse espaço. Falei isso nas duas lives anteriores, né? Assim, do fundo do coração. É, mas, assim, com literatura fácil, né? Não tem muita coisa no mundo. Por quê? Porque o interesse comercial está todo em enviar pessoas para fora. Né? E é ok, tudo bem, não tem problema, nada contra o interesse comercial. Afinal de contas, eu sou um empresário, sou um profissional de marketing, nada contra isso. Entretanto, alguém tinha que fazer alguma coisa fácil de ser consumido para aqueles que estão retornando. Então, eu decidi escrever o livro A Volta dos que Foram. A metáfora que eu sempre uso é aquela, né? Você está numa estrada cheia de buracos, está chovendo, os seus vidros estão todos embaçados e você não tem ideia de onde você está indo. Você não tem aquela luz da neblina, você não tem nada. Você está completamente perdido, desesperado para não bater em alguma coisa, não cair num buraco, ninguém bater em você, sei lá. E a volta dos que foram, o livro, o que quer fazer é ajudar, pelo menos te dizer onde os buracos estão, porque a gente não tem poder sobre o, né, o tempo, a neblina, isso. A gente não tem nenhum domínio sobre isso, né? Que é política, macroeconomia, microeconomia, a opinião dos outros nas nossas vidas. Nada disso a gente tem como controlar, mas a gente sabe onde estão os maiores problemas.
né? E onde, como a gente identificou os maiores problemas, foi estudando as pessoas. Então, eu fiz uma série de entrevistas durante o livro para entender os perfis de pessoas que estavam voltando, os que não, os que voltaram com sucesso, os que voltaram que estavam infelizes, os que estavam deprimidos, os que tinham se dado muito bem, etc, etc, para desenhar os perfis e entender onde estavam os buracos na pista. E isso é o que é a obra, né? E eu voltei, eu estou aqui no Brasil há 2 anos e, por incrível que pareça, minha gente, feliz com a minha escolha. Então, isso aí que eu acho legal do perfil do Malcílio, eu queria que vocês prestassem atenção. Ele é um cara que, deixa eu só clarear isso, porque eu achei interessante. Tu já foi, Malcir, sabendo que tu ia querer voltar? Tu já foi com isso no coração? Já. Tá, então isso eu acho muito particular, assim, muito, muito legal, porque geralmente as pessoas quando vão, a grande maioria, eu vou tentar ficar, vou ver se eu fico para sempre, o meu lugar é lá fora, não tem nem ideia do que é, mas são bastante, assim, um, categóricas em dizer isso, né? Eu até me preocupo. Então, a gente está falando com um cara que foi para a Austrália, mas ele já sabia que ele queria voltar. Então, ele tinha um plano para depois daquilo. Isso eu acho muito interessante, o fato dele ter um plano a longo prazo, né? Também, não, ele não só ele foi bem sucedido, ele virou residente, gente. Então, você pensa, você vai para a Austrália, se dá bem, vira residente e depois você resolve voltar. Terceira coisa muito interessante dele é que parece que a volta para ele era uma coisa natural, mas parece que foi só para ele. E a coisa foi de tal maneira traumatizante para esse homem que ele resolveu escrever um livro, A Volta dos que Foram. Tipo, mas será que eu sou a única pessoa no mundo que deseja isso e que lida com isso de uma forma saudável? Bom, meu nome é Andréa Sebem, eu sou psicóloga e trabalho há 30 anos na preparação de brasileiros que vão para o exterior e estrangeiros que vêm para o Brasil nas suas migrações de ida e de retorno. Então, eu gostaria de dizer que sim, Moacir, tu é um ponto fora da curva. Por isso também me interessa te ouvir. Né? É realmente aquela pessoa que vai se dar bem, vira residente e quer voltar. O que o senhor me tem na cabeça? E não satisfeito, é solidário com aqueles que têm dificuldade de encontrar o caminho de volta. E aí se dá o trabalho de escrever um livro, entrevistar pessoas e não ser remunerado por isso. Ponto final. Me ganha uma alma diferentona e generosa dessas. E o que tu descobriu, Malcir, nas tuas entrevistas? O que mais te chamou a atenção da turma? Olha, os perfis, né? Eu acho interessantíssimo os perfis. Hoje está muito em moda essa coisa de gratidão, as pessoas dizerem assim, gratidão, né? Uhum, E uhum. eu tenho essa prática, né? Desde que eu conquistei a minha cidadania, é uma coisa que sempre entra nos meus agradecimentos. Pelo menos uma vez por semana eu faço um agradecimento geral assim na minha vida. Ó, obrigado por minha filha ser tão saudável, obrigado por minha filha ser tão linda, obrigado por isso, obrigado por eu estar aqui, obrigado pela minha cidadania. Olha lá, o coraçãozinho, gostei. Adoro, adoro quando você fala essas coisas. Muito legal. E hoje isso está na moda. Antigamente não estava. Não era uma coisa que as pessoas falavam. Eu acho ótimo que esteja na moda. Não estou criticando isso, tá? Mas acho positivo. E uma das coisas, eu descobri muitas coisas entrevistando essas pessoas. Foi um período muito rico da minha vida. Todo final de semana, durante meses, eu entrevistava 2 pessoas. Sentava, entrevistava. As pessoas achavam super esquisito, né? Por que você quer saber da minha vida? E eu queria saber. Eu fiz uma pesquisa estruturada, uma parte estruturada da pesquisa, onde eu perguntava, olha, e aí, você voltou por quê? Aberto, assim, me diz o que que é. E aí foi agrupando Todos, as pessoas. todos brasileiros, Moacir, que voltaram ou eu tinha outros povos? Entrevistei alguns poucos de Tá. fora, se eu não me engano, 5 de fora, Uhum, gringos, né? Que uhum. tiveram. Mas assim, eu foquei em brasileiros. Foi o primeiro. O livro tem essa pegada de poder falar de outras pessoas, porque no final das contas nós sempre somos todas uma média, independente das nossas idiosincrasias, né? Das nossas culturas. Mas no final das contas, a gente, como ser humano, é uma coisa só. Não, e o E caminho de volta, eu preciso te chancelar, que o caminho da volta, ele é sempre complicado para todo mundo. Para o australiano que está voltando para a Austrália, para o indiano que está voltando para a Índia, para o italiano que está voltando para a Itália, para o brasileiro que está voltando para o Brasil. O drama é sempre o mesmo.
Uhum. Exatamente. Claro, com as suas diferenças, como você falou, sociopolíticas, escambau, mas o drama migratório é o mesmo. Uhum. Exatamente. E aí eu percebi que as pessoas, por incrível que pareça, assim, parece coisa de autoajuda, mas eu percebi que a maior parte das pessoas que se davam bem no seu retorno eram aquelas pessoas que sentiam falta, que aceitavam que eles queriam fazer parte da pátria que eles estavam retornando, que queriam falar a língua materna. Então, assim, a gente falou isso essa é a nossa terceira live já, né, André? De Uhum. muitas que virão pela frente. Mas Uhum. tinha muita gente, assim, super executivos, muito bem sucedidos, dizendo assim, cara, eu fiquei 15 anos lá fora, eu adorava o lugar, eu era cidadão também, eu era tudo, mas, putz, eu sentia falta do nosso senso de humor, das nossas piadas, do nosso calor humano, dessas coisas todas. Então, caramba, isso faz a diferença. Eu acho que isso é a grande coisa que faz a diferença. Quando a gente honra as nossas pessoas, quando a gente honra, eu acho que isso transpõe para tudo. Do tipo assim, se você não honra o seu parceiro, a sua esposa, o seu namorado, o seu marido, sei lá, que seja lá o que for, você não consegue valorizar essa pessoa, logo você não consegue estar com essa pessoa. É um relacionamento que está fadado na minha modesta opinião. Mais uma vez, não sou psicólogo, não sou uma referência no mercado disso, mas assim, eu acho que os relacionamentos eles vivem mais, os retornos eles vivem mais quando funcionam melhor, quando a gente tem essa gratidão, a gente quer fazer parte daquilo. Não é obrigado. Eu vi muita gente voltar como estudante. Não é o meu caso, mas eu vi muita gente ser obrigada a voltar. E pessoas que ficaram muito infelizes de ter voltado. Outras que ficaram muito bem. Elas queriam, ficaram ok de voltar. Uhum. Elas estavam afim de abraçar aquela nova vida. E não ficar sofrendo por isso. Uhum. Né? Então, Uhum. eu acho que essa é uma das grandes coisas do livro, das entrevistas que eu fiz, foi essa coisa, de você querer voltar, né? Uhum. Que é isso que tu contou que foi para a Austrália arrastada? Essa parte eu não Isso, entendi. isso é a minha esposa, que ela está ouvindo a nossa live. Ela é uma fã sua também. E, Querida, obrigada. e ela tem uma história interessante, porque é o seguinte, eu, na época da faculdade, modéstia à parte, fui um excelente aluno na faculdade. Né? Então, Hum, eu tive estágios muito bons na época da faculdade, eu me destaquei bastante, né? E, na realidade, foi a Cíntia, que naquela época era minha namorada, que falou, olha, você tem que aprender inglês para você se destacar na sua profissão. Né? E eu dizia, eu não quero ir aprender inglês, eu estou bem aqui. Né? Eu tô curtindo a minha vida, tô excelente, com trabalhos excelentes, perspectivas excelentes e tal. Trabalhei com política, fazendo marketing político caramba, em 2008, eu adorava fazer aquilo, aprendendo esse mundo da política, né? E, hum. e aí ela fez, olha, tudo bem, se você não quiser ir, você não vai, mas eu tô indo. Então, Agora eu entendi. Uhum. e aí ela, como a gente diz na Bahia, né? Pode falar palavrão, André? Pode falar um ditado Pode, palavrado? cada um é o que é. Ela botou o pau na mesa e aí eu disse, tá bom, eu me rendo, eu vou. E aí eu fui, Oh. o objetivo inicial era ficar 1 ano e meio para pegar o inglês suficiente para um processo de trainee, uma coisa, mas aí a vida foi muito legal com a gente. No primeiro ano de Austrália eu já era residente temporário, consegui um trabalho, e aí foi um trabalho em cima do outro, e foi levando, levando. Quando eu vi, eu era residente permanente, quando eu vi, eu era cidadão, e foi uma Nossa, que jornada legal. maravilhosa. Que lindo. Não Que foram lindo, tudo Moacir. flores, viu? Para vocês que estão ouvindo aí, não acharem, porque foi porrada de todos os lados. Mas eu aprendi barbaridades. Eu me tornei o homem que eu sou hoje, o pai que eu sou hoje, o marido que eu sou hoje. Tudo que eu sou hoje eu devo à Austrália, que foi incrível na minha vida. Eu gostaria de assinalar duas coisas. E depois conta, por favor, então, como que conseguiram o visto. Mas, ó, das coisas bem lindas que o Moacir nos chama a atenção é o seguinte. Morar fora é muito lindo. Tá valendo. Nem que seja para você saber que o Brasil é o seu lugar. Então, quando as pessoas me dizem isso, elas sempre dizem um pouco de vergonha, sabe? Com um pouco de,
Pensei, mas no fim acabei desistindo, eu realmente gosto daqui. Tá tudo bem, turma. Vá morar fora, vá. Não fica com aquele negócio, ai, se eu for, deixei de ir, eu devia ter ido. Vá. Nem que seja para descobrir que lá é o melhor lugar do mundo, ou que o Brasil é o melhor lugar do mundo. A segunda coisa que ele está falando é, ele acompanhou a mulher dele. Ele acompanhou, ele comprou o sonho dela. E é isso que a gente vê nos casamentos, Malcia, nas famílias. Um comprando o sonho do outro sem cobrar imposto, sem cobrar juros e correção. Vamos embora. E no fim, o que a gente aprende com todos? Quando você compra o sonho do outro, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O casamento ganha, a família ganha, todo mundo ganha. Então, aos que estão nos ouvindo, sejam altruístas, confiem, apoiem o outro. Só mais uma coisa também que o cara está nos dizendo, que eu acho fantástico, é que o povo acha que os bem-sucedidos o são porque são muito talentosos, porque tiveram muita sorte, porque eu até acho isso. Mas eu acho que eu sou super talentosa e tive sorte. Mas eu vou dizer um negócio. Eu trabalhei e batalhei pra caramba, eu suei bastante, não tem problema nenhum, e eu também apanhei. Então, parece que a receita é mais ou menos essa. Tu tem que ter talento mesmo, se tu é um Zé Mané não adianta. Tu tem que ter sorte, tem gente que não tem, mas tu tem que trabalhar e tu vai levar porrada. É, né? Isso que Monse. Exatamente. Quando eu estava me preparando, meses, né, antes de voltar, eu comecei a fazer terapia, porque eu sabia que ia ser um bumpy road, né? Que eu sabia que ia ser aquele negócio assim muito louco, né? Ainda me arrepio toda vez que eu falo disso. E aí o meu psicólogo virou para mim e falou assim, olha, tá preparado pelo seguinte, você pode fazer tudo certo e ainda assim pode dar errado. Caramba, velho. Você não devia tá aqui me dando apoio, né? Pô, tá me dizendo que vai dar certo, alguma coisa assim. Puta merda, né? Mas não. É verdade. É verdade. Na vida, a gente pode fazer tudo certo e ainda assim dar errado. E tem um motivo, né? Hoje, uma das lives anteriores, eu contei para vocês que toda refeição aqui em casa, nós não somos pessoas religiosas, mas todo mundo faz um agradecimento por alguma coisa. Uma coisa banal, alguma coisa que normalmente passaria batida, né? E alguém fala alguma coisa. E hoje de manhã, hoje meio-dia, a gente estava almoçando, eu agradeci ao coronavírus. Caramba, nossa, você tá louco? Que loucura, né? Isso. Eu agradeci ao coronavírus pelo seguinte, eu disse assim, eu, é, eu queria, meu plano era, depois de voltar para o Brasil, demorar uns 3, 4 anos e aí mudar para o interior perto de uma cidade grande, onde eu tivesse qualidade de vida, porque eu queria ter a qualidade de vida que eu tinha na Austrália. Então, eu morava numa casa grande na Austrália, eu tinha backyard, eu tinha verde na minha casa, eu tinha churrasqueira, eu vivia bem, né? E hoje eu moro num apartamento numa selva de pedra. São Paulo, já falei isso nas lives anteriores, me recebeu muito bem. Muito, muito bem. Mas eu queria ter bicicleta, adoro andar de bicicleta, é meu esporte favorito, né? Eu gosto, gente, hoje eu fiz Mas tu não uma consegue andar em São Paulo? Não, então, eu vou botar a bicicleta onde no meu prédio, né? Então, assim, eu vou trazer ela para dentro de casa, sei lá, eu não sei, não tenho essa coisa. Eu posso alugar uma bicicleta desses bancos que tem e andar, né? Mas, pô, eu tinha uma baita de uma bicicleta, eu andava nas estradas, eu fazia horas de exercício. Para mim era uma coisa incrível, de verdade, né? E aí eu queria ir para o interior, e aí em função do coronavírus, eu acelerei essa ida para o interior. Então, assim, não estou dizendo que o coronavírus é bom ou nada disso. Mas agora, nos próximos 2, 3 meses, eu vou me mudar para o interior e vou ter essa qualidade de vida. Já comprei uma casa no interior e em breve estou indo fazer obra, fazer não sei o quê e vou embora. Então, isso é uma coisa boa. É como a Áurea falou ali em cima, né? Todos esses ditados que ela está falando ali são a gente, assim, dá uma coisa errada na vida, o mundo bota ali um buraco para você e você tem que aprender a passar por aquilo. Então, o livro, ele quer fazer isso. O livro diz assim, ó, os buracos estão aqui. Eu não vou dizer para você como resolver você pode pular o buraco, você pode ir pelo lado, você pode botar uma tábua em cima do buraco, você pode fazer tudo isso. Mas o buraco está lá e você tem que lidar com ele. Né? Então, o ponto que eu estou querendo fazer é a gente tem que agradecer as coisas todas da nossa vida. Isso é muito importante. E saber fazer de um limão uma limonada.
Ô, Moacir, e outra coisa legal que tu tá falando, eu queria lembrar quem está nos ouvindo, ou quem vai nos ouvir, eu sempre digo que nessa série Inspire People, Inspiring People, cada um tem a sua receita. E é lindo que essas pessoas, elas têm a receita, mas não é que elas tenham muita consciência. Então eu ajudo na live fazendo, pincelando, assim, que cada vez que o Alcir conta a história dele, a gente tira os ingredientes. E entre esses ingredientes, eu gosto muito disso, de que, bom, eu vou planejar, 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 eu sou o cara do planejamento, é excelente, você já tinha falado isso numa outra live, né, que a ida ou o retorno fadados ao fracasso são os que não têm planejamento, achei super legal. Então ele é o cara do planejamento, mas olha que legal, ele também é o cara que sabe se frustrar no planejamento, porque por mais que a gente planeje, às vezes vai dar errado. Então, olha que legal. Ele chega achando que lá em São Paulo ele vai conseguir ter a vidinha, reproduzir a vidinha na Austrália, né? Ah, tudo bem, inocência dos que voltaram. Mas, rapidamente ele diz, tá, quer saber? Não era bem isso. Pas de problema, vamos embora. E muda para o interior. E assim, as pessoas, me parece, alcançam o sucesso que elas querem, os objetivos que elas querem, porque elas não têm medo de ir arrumando as peças do peão no tabuleiro. Eu estou com uma família agora, Alcir, que foi morar no Canadá há 3 anos atrás. Pronto, chegaram para mim e disseram o seguinte, ó, não é o nosso lugar. Não é, André, aqui é frio, sabe? É caro, não tá legal. Estamos indo para Portugal. E deu, eu digo, gente, coisa maravilhosa. A outra chegou lá na Itália, com o diploma convalidado, com residência, com tudo pronto. Chegou lá, a Itália não abriu para a área de trabalho dela, que é muito específica. Pum, pegou, foi para Portugal. Então é isso, sabe? É isso, é não ter medo, vai te movimentando. A Austrália te trouxe isso, né? Não sei. Demais. Demais, demais. Demais, demais. A gente tem que ter essa leveza de mudar as coisas, né? Nossa, eu mudei Leveza. muito. Leveza. Eu mudei muito de áreas na Austrália profissionais. Fui de um lado para o outro, fiz umas coisas muito loucas. Foram 10 anos de muita liberdade, de leveza, de mudar. Ah, não está dando certo? Vamos mudar isso aqui. E a vida é assim. Então, Uhum. se você parar para ver, por exemplo, essa minha veia de querer entrar na política, né? Pô, por que esse maluco quer ir para a política? A gente falou isso nas lives anteriores, né? Uhum. Mas, gente, eu não tenho nenhum padrinho político. Eu não sou milionário. Pelo menos não ainda. Pretendo ser, mas ainda não sou. Né? Eu não tenho, Ótimo, ótimo. não tenho, honestamente, eu não tenho nem um, assim, hoje eu me dei 10 anos para entrar na política, como eu disse anteriormente, né? 10 anos é muito tempo, não tem como eu planejar como vai ser esse primeiro passo, esse primeiro dedinho na política. Então, assim, a gente tem que ter leveza para poder fazer essas mudanças. E todo mundo, todos nós, não tem como planejar tudo, né? Essa é a grande coisa do processo. Bom, eu adoro te ouvir. Agora eu é que estou sendo uma má entrevistadora, porque eu me deixo levar. Volta. O que tu descobriu com a turma que tu entrevistou sobre a volta? Nossa, tantas coisas, né? É impressionante ver como as pessoas as pessoas que entram na coisa do o retorno pode ser muito cruel para quem é aquela pessoa que volta, não quer voltar e não aceita que voltou. Então, as pessoas entram num espiral tão negativo, é tão difícil retornar, né? Gente, eu não estou dizendo que é fácil, eu tô feliz, eu tô tranquilo, eu tô tudo, mas assim, quem voltou e quem não quer voltar e fica sofrendo, a pessoa literalmente olha para tudo e vê, isso tá errado, aquilo tá errado. Caramba, nossa, quanto hoje eu tava no parque com a minha filha. Quanto lixo no parque. Nossa, que horrível. Pô, isso só no Brasil. O retornante, tem muito retornante, os retornantes que a parte dos retornantes que dão errado, né? Tem muito isso. Essa é a frase mais comum de você ouvir. Isso aqui só no Repete. Brasil. Olha que horrível. Oi? Sim, repete. A frase é: Isso aqui só no Brasil. Olha que coisa horrível, né? Olha, aí o cara olha para o político corrupto e diz, ó, isso aqui só no Brasil. Aí o cara olha para o lixo na rua, o alagamento, isso aqui só no Brasil. Aí olha os impostos enormes que tem no Brasil, isso aqui só no Brasil. Ou seja, a pessoa vai entrando nessa loucura do só no Brasil e a pessoa se perde na sua própria vida. Porque ela não está mais na Austrália, ela não está mais no Canadá, ela não está mais em Portugal, ela está aqui. Então, uhum, de dois caminhos, um.
Ou você volta e abraça o seu retorno, e você vai lidar, porque assim, os buracos não vão deixar de existir. Se você ficar mal, se você ficar para baixo, se você deixar se levar por energias negativas, os buracos vão continuar lá. Eu estava ouvindo É, eu acho assim, Malcir, concordo plenamente contigo. Se a pessoa tá tão infeliz aqui, então tá, então pega e vá para outro vai embora, país, vai né? embora. Não tem problema. Tipo, meu irmão morou 10 anos na Austrália, voltou, ficou acho que uns 2, 3 anos aqui, não aguentou o tirão e foi para o Canadá. Só que não é todo mundo que tem condições de ficar nessas de ir e vir. Então, eu acho assim, uma vez que a pessoa não tem condição e ela volta, e, e esse e essa é a condição de vida dela. Ele tem que morar aqui, pronto. Realmente entrar nesse looping, eu vejo uma coisa muito esquisita. Tu vai te arrepiar agora. Aquele povo assim que morou fora um ano, tá? 2 anos. E aí volta e começa a falar inglês, e começa com expressões em inglês e diz, ai, pois é, eu me esqueci como é que fala português. Gente, isso aí tem nome, tá? Isso aí chama aculturação psicótica. É exatamente o que tu falou. O cara não aceita que tá aqui, ou quem está lá fora também não aceita que está lá fora e fica meio psicótico. O cara cria uma realidade paralela. Eu me lembro quando eu voltei da Espanha. Na Espanha a gente atende o telefone assim, ó, diga-me, né? E aí eu voltava e eu dizia, alô, é alô. Só que a colega que tinha morado comigo, minha melhor amigona, já fazia 10 anos que nós tínhamos voltado e a guria, diga-me. Aí eu, scusa um attimo, vamos parar com essa maluquice, gente. É porque eu me esqueci como é que fala. Porque é um estado realmente meio psicótico. Leia-se, o que é psicose? É viver numa realidade paralela. Aí o cara sofre, vai sofrer para sempre. Cara, tu é brasileiro, a tua condição de vida é aqui, tu não conseguiu visto, tu não conseguiu trabalho. É muito triste, muito triste. Exatamente. E o tempo A passa. migração, que é uma coisa linda, linda, acaba virando uma maldição na vida da pessoa, né? Exatamente. Você sabe que eu tava ouvindo um podcast essa semana, final de semana passado, e o cara tava dizendo assim, você hoje, no mundo atual, você não tem a possibilidade, são alguns, eu sou sedentário. Não, você não pode ser sedentário, você não pode não tomar conta do seu corpo, você não pode não tomar conta do seu dinheiro, você não pode. Então, são coisas que você não pode fazer, porque se você faz isso, você quebra todo o seu sistema e você quebra a sua família. Né? Então, Que lindo, não que dá, lindo. não dá para. Não dá, é uma opção que não existe, você tem que saber lidar com a sua vida. Porque é, eu não consigo. Não, você não existe essa possibilidade. Você tem que sobreviver. E para você sobreviver, você tem que estar equilibrado onde você está. Ou é isso, Não, mas ou você para a sua vida toda e fala: não, beleza, então eu não estou feliz aqui, então eu vou migrar para qualquer lugar que não seja aqui. Pronto, aí você vai viver em uhum, função disso e vai conseguir. Eu tenho 40 anos, eu não consigo visto para nenhum lugar. Pô, então aceita que você está no Brasil e que você tem que ser brasileiro, meu amigo. Acabou. uhum, Entendeu? E vai ser feliz com isso, uhum. sabe? Porque tu tem toda a razão. Essa frase, só podia ser no Brasil, só podia ser no Brasil, eu acho que, eu vou falar de mim, tá? Tem um aspecto de ignorância nisso. Teve uma época, Malcir, que eu estava muito irritada com o Brasil. Muito. Então, eu disse assim, para mim, né? Brasil, a tua última chance é Florianópolis. Porque realmente eu acho Floripa o bicho. Aí eu vim, e ainda assim era o ano de 2015, por aí, as crises políticas, corrupção, aquelas baixaria toda. E aí eu, vou para o Canadá. Se eu vou para o Canadá, vou fazer uma experiência. Eu fui nessas da experiência, sabe? Mas eu estava muito rabugenta. Aquele ano ali, tudo que eu dizia, porque no Canadá, porque o Canadá, eu já tinha morado no Canadá em 2012, uma época que minha filha foi fazer a quinta série, lá o quinto ano. E aí eu tava muito idiota, assim. Porque o Canadá, e o Brasil não dá mais, o Brasil não dá mais. Idealizando. E eu encontrei uma coisa no Canadá que eu achei que eu nunca ia encontrar. Nunca ia encontrar. Eu fui visitar cliente, eu fui prospectar mercado. E daqui a pouco, os brasileiros lá, eles queriam me contratar como se eu estivesse começando. Os valores lá embaixo. Mas você está no Canadá agora. Você recém está começando. Não, peraí, eu tenho 25 anos de carreira na época. Aquilo me incomodou muito. E os canadenses, eu senti uma certa rivalidade.
Ah, mas como é que você conhece tal autor? Como é que você trabalhou em tal instituição? Como é que... Bom, gente, eu estudo cross-cultural. Eu estava na International Association for Cross-Cultural Psychology since 1998. Tu nem era nascido, eu já estava lá. E os canadenses começaram a rivalizar. Isso me deu muita tristeza. Muita tristeza. E tudo bem, porque a rivalidade tem no mundo inteiro. Então, a ignorância nossa de achar que, não, americanos não vão rivalizar, canadenses não terão inveja, australianos não soltam gases, ingleses não têm, sei lá, bicho de pé. Ai, gente, tudo isso Que da natureza preguiça. humana está no mundo. É, que É, preguiça dessas pessoas, meu Deus. Coisa mas, horrível. a gente tem que entender que a ignorância nossa, eu passei pela minha época de ignorância também, de obscurantismo, onde eu idealizava um lado e demonizava o outro. Horrível da minha parte. Estou fazendo minha meia-culpa aqui e dizendo, não façam isso, gente. Mas enfim, segue. O que mais que tu descobriu nas entrevistas? A brasileira não aceita que quer voltar, quando volta, Descobri que, demoniza o Brasil. descobri que é um mito que todo brasileiro que volta tá aí falando mal. O que que acontece? As mídias sociais, elas ampliam muito as coisas. Vocês sabem, tem esse documentário maravilhoso no Netflix. Você assistiu? É, Qual? Social Ah, Dilemma. o dilema das redes. O dilema das Isso. redes, maravilhoso. Maravilhoso, assistam. Então, assim, qual é o grande problema, né? Quem é que vai para as mídias sociais falar? Quem é que. A gente vive no momento. Nos anos 90 não tinha isso. Nos anos 90 é, só falava quem era importante, né? Hoje em dia todo mundo tem uma voz. As pessoas não sabem ainda lidar com esse fato de que todo mundo tem uma voz. Então, assim, quem é que vai para a mídia social reclamar muito desse retorno? É todo mundo. Ou seja, o cara que as pessoas que estão se dando bem, elas ficam até acanhadas de falar alguma coisa. Dizer assim, caramba, eu Uhum, voltei, tô me dando bem, uau, vou ficar quieto aqui porque vai que inveja, vai que é verdade que inveja mata, né? Então, que isso é verdade. real. Tem muita gente que voltou se dando muito bem, de verdade, tá? É um, eu acho que a gente tem que jogar com as nossas próprias, com as armas melhores que a gente tem. Eu acho que quem mora fora há muito tempo se destaca muito aqui no Brasil. A visão é muito diferente. Se você souber usar isso, você vai longe, né? E o Brasil precisa desesperadamente dessas pessoas que retornam, Ô, tá? Moacir, o que que tu diria então para os brasileiros que gostariam de voltar, gostariam, os que gostariam de voltar e por N razões não têm coragem? O que que tu diria para eles? Volto para aquilo que eu disse para você, acho que foi na primeira live, planejamento. Se planeja. No Planejamento. livro tem lá, pô, tem uma fórmula lá, né? Quanto de dinheiro eu vou gastar no primeiro ano do retorno se der tudo errado? X. Você tem que voltar com X. Uhum, É isso. Não volta para casa dos seus pais. Não faz isso, sabe? uhum, Porque você vai enlouquecer eles e a matemática não vai fechar. Se prepara. uhum. Ah, eu vou trabalhar com o quê? Pensa nisso. Deixa eu dar uma outra sugestão também, que eu fiquei bastante chocada esses dias. Dando uma aula para umas meninas, uma delas havia morado no Reino Unido por 4 anos. E aí, durante a aula, eu pedi que ela lesse um parágrafo de um texto em inglês. Qual a minha surpresa quando o acento dela é horrível, horrível. The identity of the subject during the assignment. Oi? Eu falei, peraí, você fala inglês ou não? É, mais ou menos. Você namorou 4 anos fora? Ah, então, André, mas é que eu só andava com brasileiro, e aí eu morei com brasileiro, aí eu namorei brasileiro. Eu disse, gente, que tristeza. Quem volta precisa pensar no investimento da sua estadia. Cara, não me vá para o outro lado do mundo para ficar andando com brasileiro, para ficar tomando café no Starbucks, ou ainda pior, ficar um tempão sustentado pelos pais e não evoluir 1 centímetro sequer em termos de autonomia e independência. Para mim, isso não é migração. E olha, não é a primeira vez que eu vejo esses casos, né? Eu não estou dizendo que era o caso da menina. O fato, claro, de ficar com inglês ruim, de só andar com brasileiro, mas muitos fazem isso e criam, como é que eu vou dizer, uma filial do Brasil lá fora, né? E aí, quando volta, traz o quê, Malcir? Nada. Gastou, Aí não, gastou tempo, né? Umas férias aí não dá para estendidas, né?
Aí não dá para ser feliz. Aí vai voltar para xingar o Brasil, Olha para né? dentro, né? Nossa, essas pessoas estão. Nossa, o que eu vi de gente fazendo isso é que, enfim, não é a minha análise, né? Mas, assim, o que eu vi de gente fazendo isso, gastando. Quando eu vejo pessoas assim, e eu vejo isso, gente que, tô mandando meu filho. E aí, seu filho tá sustentando? Não, não tá. Ele tá vivendo do dinheiro que eu tô mandando para ele. Porra, isso não dá certo. Mas não é o meu papel. Entendeu? Eu não escrevi livro sobre isso, eu não estudei psicologia, eu não sou uma sumidade como é você. Então, assim, se perguntar a minha opinião de leigo, eu digo. Agora, se não perguntar, eu fico quietinho, porque eu não tenho filho desse tamanho, né? E a minha filha, no dia que for, vai pagar as próprias contas dela. Independente de eu ser milionário, eu não sei. Então, Mas então, independente de quem eu for. quem sabe um recado já para os pais que estão nos ouvindo ou nos ouvirão, para você ter um bom retorno, você precisa ter uma boa estadia. Para você ter um retorno produtivo, você precisa ter uma estadia produtiva. Caso contrário, vai ser a continuidade de uma tragédia ou uma tragédia anunciada. Isso vale para os pais e para os filhos. Porque quando a agência de intercâmbio manda alguém para curtir na Austrália, e isso me parece tão mesquinho, tão superficial, eu sempre digo, peraí, lembra, eu trabalho com treinamento intercultural. Eu conscientizo as pessoas, eu sofistico o pensamento delas, eu preparo as papilas gustativas para elas tirarem o melhor daquilo dali. Então não me venha dizer que tu vai para a Austrália aprender inglês, porque isso aí assim, ó, é o óbvio do óbvio. Mas é para melhorar a carreira, tá no óbvio. É para melhorar o currículo, continua no óbvio. Como pessoa, como ser humano, como alguém de caráter, né, o que tu vai trazer? E aí a experiência, né, Malcir? E eu acho que tudo bem, as agências não têm a obrigação de estar educando seus clientes, eu não estou criticando as agências, eu critico o fato das pessoas comprarem e venderem intercâmbio de forma superficial. E eu acho que isso impacta grandemente no retorno. Dá muita pena, né? Bem, uma coisa do retorno, vamos falar para aquelas pessoas que quiseram retornar. Mas dói, Malcir, dói. O que tu vai dizer para elas? Olha, olha lá, o meu arrepio de novo. Ó. Eu acho que tanta gente que eu conheci, gente boa lá fora, que pensava nisso. Porque quantas amigos, quantas pessoas em 10 anos a gente conheceu falando isso? Cara, eu até queria voltar, mas, pô, eu quero poder andar na rua com meu celular, eu quero poder ter o meu carrão, eu quero poder, pô, eu trabalho numa empresa boa aqui, ganho bônus, todo ano eu tô num país diferente aqui do lado, tantas liberdades, tanta coisa. Eu digo assim, cara, essas pessoas, tá tudo bem, você não quer voltar, você quer voltar, mas não quer voltar, mas não quer voltar, né? Porque o cara tem a intenção, mas não quer fazer o ato de voltar. Tá tudo bem. Não, olha, eu não sei, eu não sou um homem religioso, já falei isso algumas vezes. Agora eu ouvi dizer alguma vez que tem isso na Bíblia, que diz assim: não seja frio, não seja morno, não seja Uhum, quente, não uhum. seja. Não é isso? Não tem um negócio assim? Tem, Mas não seja tem. morno porque tá errado. Né? É isso aí, é isso aí. Sai de cima do muro, não é isso? Né? A mensagem é mais ou menos essa. E é isso. Ou você, em baianês, claro, ou você dá ou você desce. Né? Uhum. Não fique em cima do muro, porque não funciona. Ninguém ganha com isso. Você não ganha com isso. Você vai ficar infeliz. Então seria mais. Eu passei muitos anos. Eu falei na live anterior, live número 2, que eu me sabotei muito profissionalmente. Porque eu queria voltar, eu queria ter voltado antes. Para mim, eu teria voltado como residente permanente. Eu estava ok com isso. Eu já tinha galgado muitas etapas profissionalmente. A gente já era residente permanente. Eu estava bem. Eu fiquei porque a minha esposa não estava pronta para voltar. O que tu chama de estar pronto para voltar? Eu olhei para minha vida, o que eu conquistei, os cabelos brancos que Hum, eu adquiri, as viagens hum. que eu fiz, as pessoas que eu Estou de dentro. conheci, Hum. todas essas coisas que eu vivi. Eu olhei para isso e disse assim: não, tá bom, eu estou pronto para voltar. Sabe? Então, Tipo, missão cumprida? É isso? missão cumprida. Exatamente. Eu queria ter Hum, vivido aquele período do impeachment no Brasil. Eu acho que politicamente para mim teria sido interessante, porque foi um momento riquíssimo para o Brasil. Um uhum. momento de loucura, de muita inquietude das pessoas. Pô, você pode gostar ou não gostar do impeachment, você pode ser de um lado ou de outro. Mas você tem que admitir que hoje no Brasil discute-se política. Nos anos 90 não se discutia política.
O meu Eu projeto ia de vida, dizer. Fala, fala. Seu você projeto de concorda vida? comigo? Eu vejo em ti um cara muito cidadão. Tem muita cidadania nesse corpo. Mais do que a média, eu acho, do nosso povo. Muita cidadania, muito compromisso, muita responsabilidade. Tu sempre foi assim? É aquela história, né? Eu, quando eu era criança, sei lá, não sei quantos anos, minha mãe conta que na lata de leite ou de manteiga, aquelas latas de manteiga de 20 litros, sei lá o que era, ficava falando, Nossa. povo do FTP, né? E eu sempre gostei dessas coisas. Eu sempre gostei, assim, de... Cara, o que acontece na vida das pessoas se a gente decidir uma política desse jeito ou desse jeito? Quais são as consequências disso? Eu sempre gostei dessas coisas, de liderança, de ajudar as pessoas, E né? por que não na Austrália, Malciri? Por que não exercer esses talentos na Austrália? Porque a Austrália já é o melhor país do mundo. E eu só tenho uma Pois vida. é. Pois é, isso me chama demais a atenção, esse teu altruísmo. Aliás, não sei, você e Luciano Pires já se conheceram ou ainda não? Não, ainda não. Tá, eu já falei para ele de ti no dia da live, já falei dele para ti, então agora terminando essa live aqui, eu já vou te mandar o telefone dele, porque vocês são farinha do mesmo saco, e eu gosto muito disso, de um indivíduo se dar voz para poder mudar a, a, nossa realidade, isso é muito legal. Vou te... Deixa eu voltar só um pouquinho na história do livro. Tu diz assim: sentir que é o momento é quando o meu propósito está cumprido. Beleza. Mas, e quando o teu propósito está cumprido, tu volta e tu chega aqui e as coisas não estão respondendo como tu gostaria. Porque eu acho que Rapidinho, antes acontece com muita gente. na minha vida, total. Todo mundo, gente. Todo mundo é de carne e osso, todo mundo sangra, todo mundo é ser humano, sabe? Antes de responder isso, deixa eu dar um exemplo, né? Hum, Quando eu estava na faculdade, eu ajudei a fundar, eu fui um dos fundadores de uma empresa júnior na faculdade. Grito tu falou. Comunicação, né? Falei, né? E Junior foi um dos... Achievement, né? Oi? A turma do Junior Achievement, não é? Algo assim? Não, é a Grito Comunicação, né? Uma empresa júnior. Ah, tá, tá bom, tá bom. Uhum. E dentro da empresa júnior, a gente... Foram os anos mais deliciosos, assim, profissionalmente da minha vida. Foi um golden age para mim. E, e para mim foi muito importante porque aquela empresa júnior ajudou a treinar mais de 400 pessoas na existência dela. Então, assim, muda a vida dessas pessoas, sabe? Das pessoas Uhum. poderem planejar, das pessoas poderem se lançar no mercado mais preparadas por conta dessa estrutura. E agora, eu fiz essa semana uma live para empresas juniores. Né? Algumas empresas juniores estão usando o meu sistema hoje aqui no Brasil para fazer coisas excepcionais. E isso é essa coisa do civismo. Você me perguntou se eu sempre fui assim. Isso volta para sempre na minha vida. Né? Uhum. Como a gente Uhum. pode? Porque a gente é isso. Assim, eu quero dedicar minha vida a isso. A como eu Uhum. ajudo essas pessoas? Né? Não dá para, eu não consigo viver a minha vida sendo só pensando só no que eu conquistei, no carro que eu tenho, no celular, no sei lá, onde minha filha vai estudar. Pô, eu não consigo, isso é muito pobre. Super respeito quem é assim, quem quer viver viajando e mostrando para os outros o que é, o que não é. Pô, super respeito. Mas não é a minha vida, não é o que me torna uma pessoa mais. Eu não acordo melhor de manhã se eu viver desse jeito. Eu acordo pior, eu deprimo, Uhum. Uhum. entendeu? Então, e aí a sua pergunta foi em relação às dificuldades, né? Os momentos, os Uhum. bumpy roads, né? Quando a pessoa quer voltar, ela quer voltar, mas aí quando chega aqui as coisas não são exatamente como ela imaginava. Gente, vai acontecer com vocês todos os dias, tá? Eu lembro que houve um período bem complicado do meu retorno. Eu voltei da Austrália para o Brasil e quando eu cheguei aqui, eu montei a minha vida toda para tomar conta da minha mãe, né? Que tem quase 70 anos. E houve um período que a mãe falou, não, eu não quero ir morar com você. Eu tô bem onde eu tô, aqui em Salvador e tal. E eu tive que lidar com isso, né? Eu tive que lidar, porque para mim, naquele momento, foi uma baita frustração, porque eu, querendo ou não, eu montei a minha vida, essa nova etapa, em função da minha família, etc, etc, né? Uhum. E a gente tem que respeitar. É uma coisa que me machucou muito. Eu deixei, eu acho que ela, tudo, super opção dela, super tudo. E agora finalmente ela veio.
Essa semana ela chegou aqui. Mudou-se permanentemente. Então, assim, é uma história final feliz, tá? Tem muitas que não tem. Tem muitas histórias que não tem final feliz. Por exemplo, eu processei um banco, né? Aqui no Brasil, desde que eu voltei. Eu botei um dinheiro no banco, o banco travou a minha conta. Né? Travou meu dinheiro. Tipo, eu não consegui tirar o dinheiro dentro da conta. Eu tentei meses, de todos os jeitos, eu não consegui. Fui lá, processei o banco. E aí, eu contratei um advogado para entrar na justiça. E aí, o advogado colocou um valor. Ou seja, eu acabei, para recuperar o meu dinheiro, eu gastei dinheiro, mais dinheiro do que eu recuperei. Né? Por Então, assim, quê? porque o advogado, ele fez um acordo que era mais vantajoso para ele do que para mim. Né? Ele fez assim, olha, eu vou botar um success fee aqui, e ele não me falou, eu não me atentei para o fato de que se eu só conseguisse retornar meu dinheiro e o juiz não desse uma grande indenização, que eu teria que pagar parte do dinheiro que era meu, que eu botei no banco. Ou seja, foi um momento altamente frustrante para mim, porque na Austrália isso nunca teria acontecido. Jamais. Um advogado nunca faria isso na Austrália. Porque nós australianos não pensamos desse jeito. Dizer assim, ó, cara, isso aqui não vai funcionar. O que vai funcionar é isso aqui, tá bom? Tá, beleza. Isso é padrão. Isso foi um momento muito frustrante na minha vida, porque eu tive que pagar para tirar meu dinheiro do banco, mesmo eu tendo ganhado a ação. Isso é muito louco. Isso acontece. Malcir, deixa eu chamar a atenção para uma fala tua que foi belíssima agora. Nós, australianos, não pensamos assim. Bem-vindos ao mundo da psicologia intercultural. Esse cara, ele parece brasileiro. Ele fala que nem brasileiro. Ele, inclusive, nasceu no Brasil. Mas o mindset, o esquema mental dele, os valores invisíveis que permeiam o comportamento dele, são australianos. E a identificação e a integração dele é tamanha a coisa, e é isso que a gente chama de competência intercultural nas nossas escalas, Monsir, do zero adaptação até a integração completa, é quando a pessoa, sem se dar conta disso, nós, australianos, né? Volta e meia, eu falo assim, nós da escola europeia, quando eu falo de intercultura, sim, eu vim da escola europeia, eu só sei fazer aquilo daquele jeito, é muito interessante, assim. E aí, quando choca com a escola norte-americana, eu sempre digo, nós europeus, então, te ouvir falar nós australianos é uma coisa muito bonita. É poder entender que aquilo que a migração fez dentro de ti frutificou. Você é uma semente boa de uma migração saudável. Tu não deixou de ser brasileiro, mas tu também te tornou australiano. Que coisa linda, assim, assim, assim. Isso é muito legal. Tu sabe que eu tenho essa prática, né? Esses dias eu estava treinando um CFO indiano. Mas aí quando eu olhei no perfil dele, eu digo, pô, mas o cara mora 20 anos nos Estados Unidos. Tá, fomos almoçar antes do treinamento. O almoço foi tipicamente indiano, o cara não calava a boca, uma simpatia. Eu digo, pô, o cara é bem indiano, né? Mas na hora que começou o treinamento, eu, que não sou boba, disse, cavalheiro, adorei conhecer o seu lado indiano, mas agora que nós vamos falar de negócios e trabalho, eu quero saber, quem é que vai vir para fora, o indiano ou o americano? Aí ele olhou para mim e falou, o americano, né? Eu disse, eu sabia, então peraí, deixa eu me preparar. Então é isso, o legal, ele conseguiu trazer o Brasil e a Austrália. E eu acredito nisso. Para mim, Malcir, a migração bem-sucedida é uma multiplicação, uma adição de personalidade, de gente que volta melhor aqui para dentro e faz acontecer. É tu, Malcir. Deixa eu contar uma história, Andréa, de uma situação essa semana. Eu estou namorando um unicórnio brasileiro como cliente há meses, se não um ano, né? E eu estou namorando esses caras e fazendo... Nossa, eu passei por várias pessoas e conversando e passei várias... Explica o que é um unicórnio. Porque para quem não sabe, fica chato esse negócio. É uma empresa que vale pelo menos $1 bilhão. São esses novinhos aí, gente, que estão dominando o mundo, né? Tipo isso, exatamente. E aí eu tô namorando esses caras e tal, e aí passei por todos os processos, cheguei no setor de compras, né? E aí no setor de compras, eu já tinha dado todos os descontos, já tinha feito todas as negociações, e chegou no setor de compras e a moça disse assim, olha,
eu estou aqui para fazer para fazer o seu contrato, mas tem um competidor seu dando 30% de desconto em cima dentro do seu produto. Eu disse, é mesmo? Ela disse, é. Eu disse assim, venda para ele. Feche com ele que está muito bom. Pronto, saí. Né? Fica à vontade, vai lá. Aí passou para a chefe. Né? E a chefe fez contato comigo e disse assim, olha, aí aquela conversa toda, nós somos unicórnio, blá, 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 queremos fechar com você, mas seu competidor tá dando aqui de 50% de desconto. Eu disse assim, olha, eu já disse para sua colega, feche com eles, porque tá muito bom. Desculpa, eu não consigo trabalhar. Vocês são incríveis, vocês são unicórnios, vocês são fantásticos, mas se eu trabalhar para vocês, pelo que vocês querem que eu trabalhe para vocês, eu não vou conseguir entregar uma boa qualidade. Então, assim, é melhor você ir com eles, se frustrar lá e voltar, porque eu sei o que custa fazer isso, do que eu vender isso para você barato e eu ficar te dando um substandard product, te dar um negócio baixo, um negócio de qualidade ruim, porque você quer me pagar menos. Então, assim, não funciona. E eles decidiram fechar. Então, assim, é o tipo de negociação que se faz na Austrália. Cara, desculpa, eu gosto de você, eu curto você, eu vou até aqui, em termos de valores. Se você não quiser, vá com outro, não tem problema. Tá, É uma mas deixa eu perguntar uma coisa, então, também para quem está nos ouvindo. Essa coisa do leilão, do capital intelectual, isso acontece na Austrália ou tu acha que isso é uma coisa mais de Brasil? Defina. Por exemplo, a gente trabalha com capital intelectual, eu e tu, certo? A gente Ok. tem sistemas ali de informação, de que a gente dá um valor para aquilo. E aí o mercado pega e faz. Vou abrir o leilão. Ao contrário, quem recebe menos? Aí, sei lá, eu começo. O meu é 3. Aí outro diz, eu faço por 2. E outro diz, eu faço por 1.000. E outro diz, gente, eu nunca vi disso na minha vida e isso está acontecendo. Barganhas existem em qualquer lugar do mundo. Não Tá. vamos fantasiar. Agora, existe uma visão clara, aquele ditado em inglês que não existe em português. You get what you pay for. Uhum, uhum. Isso é claro. Ou seja, você quer competir por preço, você vai. Mas assim, talvez você não esteja comprando um produto mais de qualidade. E isso é muito real. Isso é muito real. Está muito claro na cabeça das pessoas. Então, assim, na Ah, Austrália, por exemplo, a Ford na Austrália é ridiculamente pequena. Porque uhum, todo mundo sabe que é um carro substandard. Todo mundo uhum. sabe. Entendeu? Então, assim, e eles são baratos. Eles estão lá. Eles são super baratos. Mas assim, ninguém compra. Porque a qualidade não é boa. Não é tão boa quanto os outros. Talvez, Malcir, a questão do discernimento também, do julgamento crítico, da massa crítica, eu acho que isso tudo também conta, sabe? Eu fico um pouco triste, às vezes, com a vulgaridade com que é tratado as coisas sagradas, em todos os aspectos. Né? Parece que eu estou falando de moral também, porque eu acho um pouco imoral isso. Eu acho um pouco imoral dizer é, eu pago tanto por aquilo e você nem precisa ser tão boa assim, não precisa entregar tão bom. Uau! Isso me soa muito mal nos ouvidos, porque eu não sei fazer menos, eu não consigo ser menos do que eu sou, né? Então, mas enfim, às vezes fico me perguntando das questões interculturais disso. Mas uma coisa que eu vejo que o teu lado australiano fez nessa negociação e que nos falta um pouco, você foi assertivo e você teve autoestima, né? Para dizer, esse é o meu valor e esse é o meu limite. Seria muito bom se a gente pudesse aprender o país inteiro um pouco mais disso também, sabe? Teria muito pano para manga para falar a respeito. Ah, o que você diria para as pessoas que voltaram e se arrepender? Eu diria que o nosso tempo da nossa live está acabando, que nós seremos cortados em breve, Ai, né? meu Deus. Eu tô com 5 minutos aqui, espero que esteja certo. Ah, Tomara, tomara, tomara. Mas eu diria que é o seguinte, olha, é a pessoa que voltou e se arrependeu. hum, Sai de cima do muro. Ou você abraça a sua brasilidade ou o seu país de retorno e você vai viver isso, esqueça o que está lá fora. É tipo assim, se você casar com a pessoa, esqueça as outras. Esqueça.
Né? Você Uhum. pode até olhar uma mulher bonita, um cara bonito na rua, o que for, mas assim, se você for fazer uma coisa com uma dessas pessoas, acabou o seu casamento, efetivamente. Então, assim, você quer ficar no Brasil? Você está no Brasil, você não tem opção, então abraça a sua brasilidade e pare com essa história. Toda vez que você falar assim, ah, só no Brasil, você aperta o seu dedo, assim, se machuca um pouquinho, porque tá Ai, que errado. horror. Não, não. Pensa assim, ao invés de se machucar, pensa assim, só no Brasil? Não, você está sendo ignorante. Sabe por quê? Porque eu não tenho comparação com o mundo todo. Eu não tenho. Eu Não não tem. sei se isso acontece. E aí você vai escutar os franceses reclamando do governo francês, você vai escutar os canadenses falando que a economia está ruim. Você vai escutar isso daí, né? Então, eu acho importante a gente aprender o relativismo cultural. Né? Sobretudo, a obrigação de quem voltou. Ué, ficou lá fora e não aprendeu nada sobre cidadania, sobre relativismo? Pois Não é, é, Moacir? exatamente. Então não tente trazer a realidade de lá de fora para cá exatamente assim. Não é McDonald's, você compra um Big Mac, é igual a qualquer lugar do mundo. Não funciona desse jeito. Não vá por esse caminho, porque isso não funciona. Cara, viva a Uhum, sua vida. Você quer ir embora? Quer ir embora? Então viva a sua vida só para fazer isso. uhum, Não fique em cima do muro, sabe? Eu acho que essa é a pegada que eu queria dizer para as pessoas que me... Assim, as que eu entrevistei que me perguntaram, eu falei. As que não perguntaram, eu não falei, né? Porque, uhum, putz, eu não sou, mais uma vez, não sou uma sumidade de retorno como você é, né, Andréa? Então, eu não estou aqui para dar opinião na vida de ninguém sem ser chamado. Mas, os que me perguntaram, eu disse, cara, olha, esse caminho que você está aí não é o caminho da luz, não. Porque Ô, você só gente, vai se machucar desse jeito. desse livro do Malcir, A Volta dos que Foram, Malcir Nascimento, eu tenho para dizer o seguinte: realmente eu sou psicóloga e eu entendo profundamente da volta. Mas o que ele fez é uma coisa muito importante. Na prática dele e na prática das demais pessoas, ele foi compilando registros de vida e ele também, com a própria intuição dele, ele foi dando soluções e sugestões para que essa volta fosse menos dolorosa. Então, é um livro que eu indico, vou indicar, vai estar sempre na minha bibliografia, porque as pessoas não têm literatura sobre isso. Não tem. Inclusive, duas meninas que recém voltaram, uma de Taiwan e outra dos Estados Unidos, eu atendi elas esses dias numa angústia aí passageira, pá, leia esse livro. Não precisa ser tão doloroso. Tem gente que já passou por isso e sabe. Não, o livro é muito legal, né, Viviane? O livro é gostoso. Esse jeitão dele falar assim, parece que está na casa da avó, né? Conversando, é muito bom. E entre em contato com ele, tem muita gente que tem. Inclusive, Malcílio, eu diria até aqueles que estão lá fora e estão nessa angústia. Leia o livro antes de vir, te planeja, pega a literatura, pega a gente que já. Eu gosto dessa frase. Quem conhece o caminho, estimula os outros a andar. Seja o caminho da ida como da volta, né? O caminho das Então, pedras, né? Malcir, daqui um tempo a gente se vê de novo, porque eu gosto demais da conta de falar contigo, tá? Muito obrigada por aceitar o meu convite sempre, meu querido. Muito obrigada. Likewise, como sempre, viu, querida? Um beijo enorme. Até a Um próxima. beijo. Obrigado a todos aí. Um beijo enorme. Um axezão para vocês. Obrigada, turma. Bom final de semana. Beijo.